Olá, queridos alunos da turma 3000 do Colégio Estadual Indaiaçu, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós estamos chegando com esta videoaula à aula de número 10. Lembrando que essa videoaula está disponível dentro da plataforma Google Classroom e pode ser acessado por meio do aplicativo Aplixe. O foco dessa aula é literatura brasileira. Lembrando que logo depois dessa videoaula segue um Google Forms para poder fixar o conteúdo da matéria que vamos tratar na aula de hoje. A matéria que vamos trabalhar nessa videoaula se encontra nas orientações de estudo de língua portuguesa da segunda série do ensino médio. Nós estamos nesse momento trabalhando no caderno de número 3. Esse material pode ser acessado, baixado dentro do aplicativo Aplixe. Lembrando que nós estamos trabalhando com conteúdo revisional nesse primeiro bimestre, são matérias referentes da segunda série do ensino médio, e desse caderno vamos trabalhar as páginas 23 e 24. Antes de começarmos a estudar os movimentos literários, gosto de frisar bastante que cada movimento literário, ele de certa forma é uma reação ao movimento literário que aconteceu logo anterior a ele. Isso não é diferente com o simbolismo, que é o assunto da aula de hoje. O simbolismo ele aconteceu no final do século XIX, quase ao mesmo tempo com o movimento parnasianismo. Tá? O surgimento dele se deve justamente à reação ao parnasianismo, que pregava, que idealizava uma perspectiva de uma sociedade pautada no ideal de perfeição e de prosperidade. Porém, esse ideal ele não se concretizou, causando então um profundo pessimismo por parte de certas classes que tinham conhecimento, mas que observavam que aquela perspectiva não havia se concretizado. Então passaram a se concentrar numa literatura mais subjetiva, mais intimista, refletindo muito mais as preocupações e as decepções que aconteciam no interior de cada um, causados por uma realidade cada vez mais deprimente. Então aquele ideal de sociedade que o parnasianismo estava idealizando, estava mostrando, não havia se concretizado. Para muitos sim, mas já toda aquela perspectiva não havia se idealizado por completo. Então começou a ter então algumas reações contra essa, essa falha que foi se consolidando como um grande problema da humanidade. O contexto histórico também foi um fator determinante para o surgimento do simbolismo, pois a humanidade assistia cada vez mais a uma decadência do capitalismo. Lembrando que as revoluções burguesas inauguraram com mais força o capitalismo porque são os burgueses que faziam com que todo o capital circulasse na economia. Só que essa decadência causou profundas desigualdades sociais, uma vez que toda a riqueza produzida não era compartilhada, ela não era utilizada para um desenvolvimento social da população consequentemente, uma construção de uma sociedade mais justa. Mas ela foi utilizada, todo esse enriquecimento, todo esse acúmulo de capital foi utilizado para enriquecimento cada vez maior das minorias que detinham esse capital. Então, quem era rico ficava mais rico e quem era pobre continuava pobre. Seus anos precederam, os anos que o simbolismo aconteceu, precederam os anos da Primeira Guerra Mundial, quando os países se voltaram para uma disputa imperialista, como se fosse uma concorrência. Havendo esse problema, então eles inauguraram a Primeira Guerra Mundial. Bom, dado todo esse contexto histórico bastante negativo, do qual o simbolismo ele se utilizou para poder produzir a sua arte, então podemos já observar as características desse movimento. A literatura simbolista ela pode ser caracterizada como uma arte profundamente marcada
pelo pessimismo, uma vez que toda aquela perspectiva de brilho, toda aquela perspectiva de riqueza, ela não foi por completo, ela não aconteceu por completo. Então, era comum para a literatura simbolista utilizar uma linguagem bem fluida, bem precisa, ou seja, fugindo muito das características do parnasianismo, que utilizava uma linguagem bem objetiva, bem precisa, incapaz de causar duplas interpretações. Já o simbolismo tinha essa proposta de retratar o mundo de acordo com a perspectiva de quem estava observando e da maneira como a pessoa sentia essa realidade e não como a realidade acontecia bem objetivamente. Então passou-se então a predominar uma sugestão de visões subjetivas da realidade. Foi a proposta do simbolismo. A literatura em si, as características literárias são baseadas bastante pelo uso das figuras de linguagem, da qual nós estamos estudando. As figuras de linguagem mais utilizadas são a sinestesia, que causa aquela confusão, aquela combinação de sentidos diferentes, aliterações e assonâncias, que trabalha muito com a repetição de sons como consoantes e vogais, e, e também o uso de metáforas e comparações para poder sugerir uma visão de como algo poderia ser entendido. Também, junto com essas figuras de linguagem, combinado com essas figuras de linguagem, utilizava-se muito uma linguagem mística, ou seja, o, o poeta, o escritor, ele inseria na sua literatura algo que ia além do plano natural, que era o que o parnasianismo fazia. Ele se apegava ao plano natural, ele se apegava a essa realidade. Já o simbolismo, como uma forma de se opor ao parnasianismo, ele se utiliza um pouco da linguagem religiosa, algo que pudesse transcender o ser humano desse plano natural para um plano sobrenatural. E quando se parte para o plano sobrenatural, fica muito subjetiva a visão do que é a realidade, a visão até mesmo do que é a vida. Bom, o conteúdo da lição sobre o simbolismo acabou sendo bastante curto, bastante resumido, mas é um movimento literário que começou a apontar algumas transformações, algumas revoluções, né, para o campo da literatura e para as artes em geral. É por isso que nós estudamos simbolismo, porque a sua proposta, a sua linguagem já é um momento de transição para uma mudança, além também de poder oferecer grandes oportunidades de reflexão de como era a humanidade no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Guerra esta que foi provocada apenas para poder atender a interesses econômicos e as consequências da Primeira Guerra Mundial, elas foram levadas para o mundo todo. Então, essa onda pessimista, visto que o ser humano ele trabalha em prol da sua própria decadência, permeou então a linguagem do simbolismo. Espero que vocês tenham entendido um pouco como foi esse movimento literário e até mesmo perceber que esse movimento literário, de certa forma, ele é reaproveitado em algumas linguagens dos dias de hoje, principalmente para podermos entender como que o mundo ele se apresenta para nós e como nós entendemos como é este mundo. E também entender como que as figuras de linguagem são bem utilizadas para transformar uma linguagem que foge do plano natural, parte para um campo mais sobrenatural e ao mesmo tempo a própria linguagem ela se torna bem expressiva. Expressão essa que se torna só é possível com a utilização das figuras de linguagem. Espero vocês na próxima videoaula.
Um abraço a todos e até mais.